Abra sua Bíblia em Lucas 16. Lucas 16. Na tela eu vou colocar outros textos, mas o texto de Lucas 16, que eu não vou ler agora, pode deixar aberto. Eu queria que você preparasse aí na Bíblia. Na Bíblia. Já que hoje nós vamos dar sequência ao assunto do quarto selo do Apocalipse. Em Apocalipse 6, diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome, qual nome? Morte. Perceba que esse é o primeiro cavalo, aonde o cavaleiro tem um nome. O branco, o vermelho e o preto não tinham, esse tem. E o nome de quem está sentado no cavalo é qual? Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim: eu acho que essa interpretação de alguns pastores com respeito aos selos do Apocalipse é muito futurística, é muita ficção científica, principalmente se você esteve aqui no primeiro, no segundo e no terceiro selo e você ouviu os detalhes. Há quem discorde disso. Olha o que Jesus disse que aconteceria no fim. Esse período aqui dos selos é o período, qual período, gente? Do fim, da grande tribulação. E olha o que Jesus disse que aconteceria. Veja se não é exatamente o que nós falamos aqui nos últimos 3 domingos. Põe Lucas, por favor. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando tudo isto estiver para acontecer? E disse ele: Vede, não vos enganem. Olha a ordem, pessoal. O primeiro selo, cavalo branco, anticristo, nós deixamos bem claro aqui que a característica dele nos 3 anos e meio primeiros da sua atuação seria de quê, gente? Deixa a palavra aí. Seria de quê, pessoal? De engano. Engano. Porque muitos virão em meu nome dizendo o quê? Eu sou Cristo, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Então, olha Jesus falando, o engano, o anticristo, primeiro selo, cavalo branco. Quem esteve aqui no primeiro dia que falamos? Pois é, deixamos bem claro que o anticristo vai querer fazer o papel de quem? De Cristo. Olha mais o que Jesus disse: e quando ouvires, de quê, gente? Guerras e sedições, ou seja, sedições, um levante contra as autoridades. Não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro. Então disse: levantar-se-á a nação contra a nação e reino contra reino. Segundo o cavaleiro, qual foi a maior característica que falamos aqui, gente? As guerras, nação contra nação. Olha Jesus confirmando o que está escrito no Apocalipse. Tem como dizer que é coisa de ficção científica, gente? Tem como dizer que é um erro de interpretação? Pessoal, tudo se encaixa. Tudo. Está aqui Jesus dizendo na ordem, direitinho. Siga aí. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Isso aí é o 6º selo, a gente vai falar daqui a 2 semanas. Os grandes terremotos que haverão na terra como nunca antes. Esses que acontecem por aí, que já são terríveis, não se compara ao período na abertura do 6º selo. E fomes, semana passada. Cavaleiro do cavalo preto traz o que, gente? A fome. Aí. Pestilências, que é o caso do de hoje, as pestes, as doenças. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu, o 6º selo. Tudo se encaixa. Tudo afunilando para a conexão da palavra de Jesus com a visão que João teve na ilha de Pátimos. Então, o que significa esse momento? Às vezes a gente fala de cavalo, a pessoa pensa assim: vai aparecer um cavalo com alguém montado. Não, não vai ter cavalo. Vai ser um período de juízo sobre a terra. O cavalo e o cavaleiro representam coisas, momentos. Veja que esse cavalo, a cor dele é amarelo. Na tradução original é meio que um esverdeado, cor de morte. Você já viu uma pessoa muito doente, ela não fica amarela às vezes, pessoal? Fica ou não fica meio verde, gente? Por isso que esse cavalo tem essa cor. Ali deixou bem claro que o nome dele vai ser Morte. A morte vai vir.
O inferno vai acompanhar, vai seguir a morte, ou seja, a morte vai vir para tragar o corpo e o inferno vai vir para levar as almas. O que restou das guerras nucleares, do terceiro selo. Você vai ver que os animais vão invadir a terra. Você sabe quem é que dá limite aos animais no lugar, no habitat deles, pessoal? É quem, gente? É Deus, é o Espírito Santo. Você pode ver que é tudo no seu devido lugar. O mar não avança, as ondas têm um limite. Quem é que coloca esse limite, gente? Por que você não vê os leões aqui na cidade? Deus não deixa, o Espírito Santo não deixa. Mas nesse período vão avançar para fazer a destruição. Aí você imagina, depois de uma guerra, segundo o selo, cremos que nuclear, depois de faltar comida no mundo inteiro, ele diz que vai haver as pestes e as doenças para acabar com o resto da humanidade. E diz que a quarta parte morrerá. Para você ter ideia, hoje, com o número de pessoas que nós temos no mundo, 8 bilhões mais ou menos, a quarta parte seriam 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões. Naquela época eu não creio que terão 8 bilhões, porque muita gente já vai ter morrido, mas imagine só. Aí a pessoa pensa, mas é muita gente. Mas veja o que aconteceu no período da Covid-19. Milhares de pessoas morreram em todo o mundo. Se você vê hoje, sem sairmos de uma guerra, os hospitais não deram conta. Ou deram, gente? Não deram conta. Os cemitérios não tiveram condições de enterrar todo mundo. Corpos foram jogados por aí. Imagina nesse período, a quarta parte da terra. O sistema de hospitais colapsando. E vimos isso na pandemia. Vai ser o período em que quando esse cavaleiro, esse selo se abrir, vai se instalar sobre a terra. Mas o pior de tudo é pensar na morte e no inferno. Porque a morte, pessoal, a morte dói. A morte machuca. A morte é o terror de muita gente. Até quando a gente perde alguém, só quem não sofre é quem morreu salvo, mas quem fica para trás sofre também. Não sofre, gente? Ainda que a pessoa seja de Deus, ainda que a pessoa diga, não, eu creio na salvação, mas você perde uma pessoa que conviveu do seu lado há muito tempo. Você vê, há 2 ou 3 semanas atrás, faleceu a esposa de um pastor, aqui nosso, pastor. E aí, nós fomos lá no velório, e você sabe como é que é o velório de pastor e esposa. Sabe como é que é, gente? Nunca viram não, pessoal? É todo mundo cantando do começo ao fim. Então foi assim, foi numa tarde, a gente cantando, estava lá o pastor na fé, sentindo, mas na fé, o bispo, a gente, e ali dando a palavra, porque quem morreu já foi, a preocupação é salvar quem ficou, e cantando, e está ali na capela. Depois fomos rumo ao lugar do enterro, e fomos de lá até o lugar do enterro, cantando, e o pastor ali, na fé. Quando desceu as cordinhas, fechou, todo mundo, então acabou, vamos lá. Eu olhei para trás, estava só o pastor. Porque até então, no calor da coisa, você sabe que às vezes demora até a ficha cair, não é, gente? A pessoa está tão em choque, mas foi naquela hora que a ficha caiu e que ele se viu tendo que voltar, como, gente? Sozinho. Aí eu fui lá, abracei ele, vamos embora, vamos na fé. Mas dói. A morte dói. Esse cavaleiro se chamará morte. Dói, mas não é o pior. O pior é para onde vai a alma. E o inferno vai estar junto. Para levar aqueles que não quiseram se entregar. Já falamos aqui em outras ocasiões, o inferno foi criado para o homem, gente? Não. Para o homem, para você, Deus preparou o céu. Está escrito que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que ele tem preparado para os que o amam. Vai para o inferno quem desprezar todas as oportunidades que teve em vida. Não vai para o inferno quem Deus diz, esse aqui não quis me seguir, eu mando para o inferno. Por Deus, vai todo mundo para o céu. Agora a pergunta é todo mundo que quer, gente? É todo mundo que quer obedecer? São todos que querem abraçar as muitas oportunidades que tem? Jesus tanto não quer que você vá para o inferno, que ele foi quem mais falou do inferno. E deixou um tesouro para nós, aí em Lucas, que eu pedi para você abrir. Lucas 16, 19, vocês abriram? Olha o tesouro que Jesus, quem falou isso aqui não foi nenhum profeta, nenhum apóstolo, foi quem que disse? Ele quer tanto que você não vá para o inferno, que deixou
esse fato real registrado. Não é parábola. Jesus falava muitas parábolas, não falava, gente? Mas as parábolas você vê que não tem nome. Um certo homem, uma mulher, isso aqui não é parábola, isso aqui tem nome. Isso aqui é fato real. Jesus deixou registrado para que você e eu venhamos ouvir como é o inferno. O que acontece quando alguém vai para lá, para que eu e você não venhamos cair no erro de desprezar as oportunidades e amanhã cair nesse lugar. Presta atenção no texto, diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então está aí a prova de que não é parábola, é fato. E jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, aonde? Está aí, ó. Há quem diga assim: não tem inferno. Está aqui, Jesus falando do inferno. E no inferno, ergueu os olhos. Quem ergueu os olhos? Quem ergueu? O rico. Então é uma prova de que no inferno, quem for para lá, vai conseguir enxergar as oportunidades que desprezou. E essa é a pior dor. A pessoa poder olhar para um outro cenário e dizer: por que eu estou aqui? O rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí só um parêntese aqui, eu fico pensando, né? O velório desse rico e desse mendigo. Quantas pessoas vão no enterro de um mendigo, gente? Será que tem festa? Tem muita gente ali? Às vezes morre como indigente, enterra como indigente. É ou não é, pessoal? Porque o mendigo, cadê a família? Ninguém sabe. Enterra aí em qualquer lugar, às vezes joga até no mato, infelizmente. Sim ou não? Agora imagina esse rico. Ele se vestia de púrpura, de tecidos finíssimos, ou seja, era alguém muito importante. No enterro de alguém importante, você vê quando alguém importante morre, às vezes faz mais fama depois que morre do que em vida. É ou não é, gente? Sujeito famoso morre, fica um mês falando na televisão: fulano morreu, foi levado num caixão de ouro. É ou não é, gente? Foi levado e a orquestra tal tocou e não sei o que, aquele barulho. Olha quanta gente, imagina, o pessoal tudo com aquele lencinho, né, pessoal rico, né, usa assim, né, aquele lencinho bonitinho, coloca aqui, enxuga só a pontinha da lágrima, para não perder a pose, né, é ou não é? Pois é. Agora o papel se inverteu. Imagine aonde o rico estava, em tormento, e aonde o mendigo estava, no seio de Abraão. Só um detalhe, tá? Não é para demonizar a riqueza, não. Ele não foi para o inferno porque era rico, não. Entendeu, gente? Porque senão, então, o rico não. Você pode ser rico e ser salvo também. Mas, possivelmente, esse rico não aproveitou as suas oportunidades. E clamando disse, o rico disse, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, quem quer dizer que no inferno não tem fogo, aqui está a resposta: no inferno vai ter fogo. Quem quer achar, como aquele cantor que eu mostrei uma vez aqui: não, acho que o inferno deve ser um lugar muito legal. Quem já viu esse vídeo já, pessoal? Pois é, aqui não tem nada de legal. Aqui o rico está atormentado na chama. Está aqui. Disse, porém, Abraão: filho, aqui que eu quero que você preste atenção, gente. Filho, lembra-te de que recebestes os bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu. Talvez Lázaro não teve ninguém no velório dele, nem família tinha, ninguém para lá dar um tapinha no ombro dos familiares do mendigo para dizer: vai passar. Ninguém. Aqui, agora, ele estava sendo consolado e o rico
atormentado, em tormento, em chamas. Olha lá. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então aí, pessoal, é a prova de que quem morrer sem salvação não tem mais o que fazer. Tem mais. Hoje a religião cria métodos de, depois que a pessoa morrer, supostamente conduzir a pessoa ao céu, né? Hoje em dia a religião criou a missa de 7º dia. A pessoa morreu, depois de 7 dias eles fazem lá uma reza, uma reunião, acende a vela e aquela alma vai ser conduzida para onde, gente? Ao céu. Funciona isso, gente? Alguém já acreditou nisso alguma vez, pessoal? Quem já acreditou nisso aí, pessoal? Pois é. Você acredita ainda? Cegueira. Não tem como passar de um lugar para o outro, porque há um grande abismo. Morreu sem salvação, meu amigo, já era. Se eu morrer sem salvação hoje, acabou. Não vai adiantar a missa do 7º dia, não vai adiantar o acender das velas, que tem o acender das velas também, para conduzir a alma por bons caminhos. Não tem. Não vai ter o tão famoso que vocês conhecem, o purgatório. Já ouviu falar do purgatório, gente? Quem já acreditou no purgatório já, pessoal? A Bíblia não fala sobre purgatório. Quando aquele ladrão na cruz morreu, na verdade ia morrer, Jesus disse, porque ele se entregou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, é na hora céu, é na hora inferno. Quando a alma descola do corpo, imediatamente alguém vem buscar, ou os anjos de Deus, ou quem? Ou os demônios. O purgatório, a pessoa vai para um lugar lá de purificação, ela se purifica, ela se limpa, e aí depois é salvo. Como diz o outro, purgatório, que a única coisa que a gente conhece é um lugar cheio de purga. Cheio de purga. É só o que tem. Não tem purgatório. Aí fica imaginando, olha só como é a pessoa querer acreditar, né? Ela quer acreditar, se a própria pessoa, que teve todas as oportunidades em vida, não aproveitou, morre sem salvação. Alguém do lado de fora que ficou vivo vai ter que criar alguma situação, fazer alguma coisa para mudar o destino daquele que não quis nada em vida. Tem lógica uma coisa dessa, gente? Não tem. Esse assunto aqui serve como o maior de todos os alertas. Pessoal, quando eu sou tentado, você é tentado? Não é não, gente? Você é tentado todo dia. O pecado é apresentado para você. Para mim não, porque eu sou pastor. Será? Quando eu sou tentado, uma receita que eu uso é pensar no inferno. Quando o diabo me tenta, de qualquer forma, eu lembro desse tormento em chamas. Eu me imagino indo para esse lugar. Eu me imagino perdendo a minha salvação. Isso me serve como força imediata para pegar aquele prato de lentilhas que o diabo apresenta, aquela tentação e dizer, apartai-vos de mim, sai, arreda de Satanás, porque eu não quero ir para lá. Se fosse você, faria o mesmo. Aí diz mais, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha o desespero desse rico. Ele queria voltar para falar daquele lugar para a família. E aqui foi dito para ele, lá eles têm os profetas. Eles têm que ouvir, se eles não estão ouvindo os profetas, vão ouvir vocês que estão mortos. Eu queria que você pensasse nisso. Quem aqui tem um familiar, tinha um familiar? Claro que a gente não pode afirmar nada. Depois da morte nós não podemos afirmar absolutamente. Mas quem aqui você, de forma triste, pode achar que você perdeu algum familiar que não queria nada com Deus?
e você fala, olha, fulano, tudo leva a crer que ele está no inferno. Tem alguém que pode falar isso, pessoal? É muito triste, mas quem pode falar isso? Pois é. Será que esse familiar não está vendo essa reunião agora? Será que esse familiar não gostaria de voltar aqui para falar com você? Falar para você, ô fulano, você está indo na igreja todo dia, você está na igreja há anos, você está participando da Santa Ceia, você está ouvindo a palavra, mas você não se entrega, você está brincando com Deus, você já tem anos que vai na igreja, ouve a palavra, ouve tudo, mas você continua no pecado, não queira vir para o lugar onde eu estou. Tem anos que você está indo aí, e você não se converte, não se batiza, não larga amante, não larga o vício. Será que não tem alguém no inferno que gostaria de dar um aviso para você? Para aqueles que estão dentro da igreja, brincando, que está assim hoje em dia, aos montes, as igrejas estão cheias, mas o inferno está se fartando. Aproveite a sua oportunidade. Está claro que o lugar é um lugar de tormento. Em Apocalipse, quando Deus fala o final de tudo, põe na tela por favor aí o texto, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados durante 10 anos, durante 15 anos, durante quanto tempo? Para sempre. Não queira ir para esse lugar não, embora Deus não tenha prazer na morte do ímpio, Ele tem prazer na salvação, mas Ele quer que você se entregue. Por que ainda há tanta gente que fica postergando? Amanhã eu faço isso, amanhã eu mudo, amanhã eu me batizo, amanhã eu me entrego, amanhã eu me caso com Deus. Eu quero aproveitar mais um pouco a vida. Não, se você está sem salvação, você não está aproveitando a vida não. Eu garanto para você que estando salvo, você vai estar aproveitando a vida muito mais. Amém, pessoal? Há quem pense, entregar a vida para Deus é uma vida sem graça. Olha, pessoal, então eu estou maluco, porque eu me entreguei a minha vida, tem muita graça. Graças a Deus por isso. Eu não vivo no pecado, na vida podre, aí eu sou muito feliz, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que essa terra está pegando fogo em breve. Eu sei que em breve os selos vão ser abertos, o anticristo vai chegar, a terra vai pegar fogo, e eu vivo em paz. Por quê? Porque eu sei que hoje, do jeito que eu estou com a minha vida no altar, eu estou salvo. Amém? Eu quero que você tenha essa paz. Eu sei que muitos aqui já têm, mas se você está aqui, e aqui eu finalizo, se você está aqui e você diz assim, olha, eu não estou salvo, eu não tenho certeza da minha salvação, eu lhe pergunto, o que falta? O que você está esperando para se entregar? Você está esperando, me desculpe falar assim, mas você está esperando ter o azar de morrer essa semana, daqui a um ano, daqui a um mês? Isso não é terror não, por favor, porque uma coisa que a gente sabe estando vivo, a única coisa, certeza que nós temos é que mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. Você quer ter o azar de morrer sem salvação? Você quer ter o azar de Jesus voltar essa madrugada enquanto você estiver dormindo e você ficar? E amanhã ir para o inferno? Não quero isso para você não. Se entrega hoje. Amém? E eu não quero que você faça isso por medo, porque ninguém por medo se entrega. Por medo a pessoa faz coisas momentâneas e depois volta para a vida errada. Eu falo isso porque as pessoas aí fora dizem assim, a igreja prega sobre o inferno para aterrorizar as pessoas. É muita ingenuidade pensar isso. Ninguém faz nada por medo, gente. Todos que fazem alguma coisa por medo, depois voltam a viver a mesma vida. Não é por medo não, tem que ser por consciência. Por quê, gente? Você tem que ter consciência. Se você tiver consciência do que é o céu e o inferno, você paga o preço. E esse preço não é dinheiro, esse preço é entrega.